sua empresa pode estar neste exato momento com o caixa comprometido por um erro que não cometeu. Imagine o cenário: você recebe uma notificação fiscal. Uma autuação que glosa, de uma só vez, meses de créditos de ICMS, PIS e COFINS. O motivo? Um de seus fornecedores, com quem você negociou, comprou e pagou regularmente, foi declarado inidôneo pela Receita ou pela Secretaria da Fazenda. A fiscalização alega que a operação não existiu ou foi simulada, e a responsabilidade, agora, recai sobre a sua empresa. Multa, juros e a necessidade de reajustar o preço do seu produto retroativamente se tornam uma realidade imediata. A pergunta que todo empresário se faz nesse momento é: mas e a minha boa-fé? Eu comprei, eu paguei, eu recebi. Isso não basta? A resposta curta é: depende. A boa-fé, do direito tributário, não é um sentimento. É um conjunto de ações que podem ser provadas. Neste vídeo, nós não vamos apenas listar artigos de lei. Nós vamos construir juntos um verdadeiro protocolo de segurança para a sua operação. Vou detalhar quais provas realmente convencem o fisco e o judiciário, como a tecnologia da manifestação do destinatário pode ser sua maior aliada, e quais cláusulas contratuais são indispensáveis para blindar suas compras. Fique comigo, porque o que vou apresentar é um guia definitivo para transformar sua boa-fé em uma defesa técnica e irrefutável. Para entender a solução, precisamos primeiro dissecar o problema. Por que o fisco autua o comprador, e não apenas o vendedor fraudulento? A lógica da fiscalização parte da premissa de combater um dos maiores ralos de arrecadação, as empresas de fachada ou noteiras. São CNPJs criados exclusivamente para emitir notas fiscais frias, simulando operações para gerar créditos indevidos a outras empresas. Quando a autoridade fiscal identifica e declara a inidoneidade de uma dessas empresas, ela revisa todo o histórico de notas emitidas. E quem está na outra ponta? O comprador. A fiscalização, então, presume que o adquirente ou foi conivente com a fraude ou, no mínimo, foi negligente ao não verificar com quem estava fazendo negócios. É aqui que a sua empresa entra no centro do problema. A glosa do crédito é a consequência direta, acompanhada de multas que, a depender da legislação estadual, podem chegar a 150% do valor do imposto. Em casos mais graves, se houver indícios de simulação deliberada, a situação pode evoluir para uma representação fiscal para fins penais. Portanto, não se trata de uma mera formalidade. Trata-se de um risco existencial para a saúde financeira do negócio. Agora, vamos entender o que a legislação fundamental diz sobre isso, e vou traduzir o juridiquês para o português do mundo dos negócios. O ponto de partida é a Constituição Federal. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º, estabelece o princípio da não cumulatividade do ICMS. Pense nisso como uma corrida de revezamento. Cada empresa na cadeia produtiva paga o imposto e passa um bastão, o crédito, para a empresa seguinte. Você só pode usar o crédito se tiver recebido validamente o bastão da etapa anterior. Se a operação anterior foi uma fraude, o bastão nunca existiu. Logo, seu crédito é considerado nulo desde a origem. Descendo para a legislação infraconstitucional, a Lei Complementar 87 de 1996, a famosa Lei Candir, detalha as regras. Seus artigos 19 e 20 disciplinam como aproveitar os créditos. E o artigo 23 é taxativo, ele manda estornar o crédito se a operação que o gerou for declarada inexistente ou irregular. A mesma lógica se aplica no âmbito federal para o PIS e a COFINS não cumulativos. As leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, em seus artigos 3º, são claras: o crédito só é válido se estiver vinculado à aquisição efetiva de bens e serviços. Sem aquisição real, não há crédito. Mas o pilar legal que mais assusta os administradores está no Código Tributário Nacional, o CTN. Atenção a estes artigos. O artigo 124, inciso 1º, fala da solidariedade por interesse comum. Traduzindo, a lei pode considerar que tanto o vendedor quanto o comprador tinham interesse na operação e, por isso, ambos são responsáveis pelo tributo. É como ser transformado em fiador de uma dívida sem a sua autorização expressa. Já o artigo 135 é ainda mais direto, ele pode levar a responsabilidade para o patrimônio pessoal dos sócios e administradores, caso seja comprovado que agiram com excesso de poderes ou infração à lei. Ser negligente na checagem de um fornecedor pode ser interpretado como uma infração à lei. E quanto tempo o fisco tem para fazer essa cobrança? O Código Tributário Nacional, nos artigos 150, parágrafo 4º, e 173, inciso 1º, estabelece o prazo geral de decadência de 5 anos.
Isso significa que uma compra feita hoje pode gerar uma autuação daqui a quase 5 anos, tornando o controle e o arquivamento de documentos uma maratona, e não uma corrida de 100 metros. A lei parece dura, e é. Mas, felizmente, o Poder Judiciário, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, veio para equilibrar essa balança. O STJ pacificou o entendimento de que o comprador de boa-fé pode, sim, manter seus créditos, mesmo que o vendedor seja declarado inidôneo depois. Essa proteção está consolidada na súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça. Mas, e este é o ponto mais importante do vídeo, essa proteção não é um cheque em branco. Para ter direito a ela, o comprador tem o ônus de provar duas coisas de forma inequívoca. Primeiro, a sua boa-fé, que se demonstra pela diligência e cautela na escolha do fornecedor. E segundo, a efetividade da operação. Ou seja, provar que a mercadoria realmente existiu, foi transportada, foi entregue e foi paga. Se a empresa não consegue construir essa muralha de provas, a presunção de boa-fé cai por terra, e a glosa do crédito é considerada legítima. O judiciário protege o empresário diligente, não o negligente. Vamos materializar as consequências. Quando uma autuação se confirma, o que acontece na prática? Primeiro, a glosa retroativa dos créditos de ICMS, PIS e COFINS. Todo o imposto que você deixou de pagar usando esses créditos será cobrado de uma vez, com juros e correção monetária. Segundo, a aplicação de multas, que podem ser de ofício ou qualificadas, elevando substancialmente o valor da dívida. Terceiro, um impacto devastador no fluxo de caixa. Uma despesa não provisionada dessa magnitude pode quebrar uma empresa. Quarto, a necessidade de reprecificar produtos, já que o custo de aquisição da matéria-prima, na prática, aumentou retroativamente. E quinto, caso a defesa não tenha sucesso, a inscrição do débito em dívida ativa, o que impede a obtenção de certidões negativas e restringe o acesso a crédito e a contratos com o poder público. A distância entre este cenário caótico e a manutenção dos seus créditos é a qualidade do seu padrão probatório. Chegamos ao coração da nossa estratégia, a construção do que eu chamo de dossiê de segurança. Pense neste dossiê como a caixa preta de um avião. Em caso de acidente, é ela que permite reconstruir os fatos. No nosso caso, se a idoneidade do seu fornecedor for questionada, é o seu dossiê que vai reconstruir a verdade da operação para o fiscal e para o juiz. Este dossiê tem duas frentes, a prova da operação e a prova da diligência. Para a prova da operação, você precisa de um conjunto robusto de documentos que, juntos, contam uma história coerente. Primeiro, os documentos fiscais eletrônicos. O arquivo XML da nota fiscal eletrônica, não apenas o DANF, que é a sua representação gráfica. O XML é o documento legal. Anexado a ele, o conhecimento de transporte eletrônico, o CTE, e o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, o MDFE, que provam que a mercadoria foi de fato transportada. Segundo, as provas logísticas. Romaneios de carga, comprovantes de entrega com assinatura legível e identificação de quem recebeu, os famosos canhotos. Se possível, fotos do recebimento da mercadoria, registros de pesagem em balanças, essencial no agronegócio, e a entrada formal dos itens no seu sistema de gestão de estoque, o seu ERP, com trilhas de auditoria que mostrem o usuário, a data e a hora do lançamento. Terceiro, as provas da negociação. A ordem de compra formal emitida pela sua empresa, contratos de fornecimento, e até mesmo a troca de e-mails que demonstrem a negociação de preços e prazos. E quarto, talvez o mais importante, as provas financeiras. O comprovante de pagamento bancário, seja TED, PIX ou boleto, que conecte de forma clara a conta da sua empresa à conta do fornecedor, mencionando a nota fiscal que está sendo paga. Pagamentos em dinheiro ou para contas de terceiros são um gigantesco sinal de alerta para a fiscalização. A segunda frente do dossiê é a prova da diligência. Você precisa demonstrar que tomou cuidado ao escolher com quem fazer negócios. Isso inclui verificações prévias e contínuas. Consulte a situação do CNPJ na Receita Federal e da inscrição estadual no Sintegra ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes. Verifique se o endereço do fornecedor é compatível com a sua atividade. Desconfie de uma grande indústria localizada em uma pequena sala comercial. Verifique a regularidade do transportador contratado. Crie um checklist e documente essas verificações. A tecnologia é sua grande aliada nesse processo. O Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais, o SINIEF, instituiu uma ferramenta poderosa, a manifestação do destinatário. Para cada nota fiscal emitida contra o seu CNPJ, você pode e deve registrar um evento. Ciência da operação indica que você sabe que a nota existe.
Confirmação da operação deve ser acionado somente após o recebimento e a conferência da mercadoria. Desconhecimento da operação é a sua arma para repelir notas frias emitidas sem o seu conhecimento, informando ao fisco que você não tem relação com aquela fraude. E operação não realizada é usado quando a transação foi acordada mas não se concretizou. Adotar a manifestação como rotina no seu processo fiscal fortalece enormemente a sua presunção de boa-fé. Por fim, blinde seus contratos. Inclua cláusulas específicas que protejam sua empresa. Primeira, uma declaração do fornecedor sobre sua regularidade fiscal, com a obrigação de informar qualquer alteração. Segunda, a obrigação de entregar o arquivo XML da nota e do conhecimento de transporte como condição para o pagamento. Terceira, uma cláusula de indenização, prevendo que se a sua empresa for autuada por irregularidade do fornecedor, ele deverá ressarcir todos os prejuízos, incluindo impostos, multas e honorários advocatícios. Quarta, uma cláusula de rescisão automática do contrato caso o fornecedor seja declarado inidôneo. E quinta, para operações de alto valor, considere uma retenção de parte do pagamento em uma conta garantia, escrow, até a confirmação final da entrega e regularidade. Um contrato bem redigido não evita a fraude do fornecedor, mas mitiga drasticamente o seu prejuízo. E se, apesar de tudo isso, a autuação chegar? Haja com método. O primeiro passo é reunir o seu dossiê de segurança completo para aquela operação. Apresente na sua defesa administrativa não apenas a sua boa-fé, mas as provas concretas da operação e da sua diligência. Destaque cada documento e como ele se conecta aos outros para contar a história real da transação. Se a discussão envolver a materialidade da entrega, requeira a produção de perícia técnica. Um bom advogado tributarista também analisará o auto de infração em busca de nulidades formais e verificará se o fisco não perdeu o prazo para a cobrança, a chamada decadência, conforme previsto no Código Tributário Nacional. Lembre-se, no contencioso tributário, a organização e a qualidade das suas provas são os seus maiores ativos. A tese central que quero deixar hoje é esta: a boa-fé, sem provas, é apenas uma intenção. O que protege o caixa da sua empresa é a operação real, demonstrada por evidências materiais, e a diligência contínua, documentada de forma sistemática. O resumo estratégico é: implemente imediatamente um fluxo de verificação de fornecedores, a rotina de manifestação do destinatário e a política de arquivamento do dossiê de segurança para cada operação relevante. Antes de fechar este vídeo, faça uma reflexão honesta: o seu processo de compras e fiscal resistiria a uma auditoria rigorosa hoje? Se a resposta for não, ou se você tiver dúvidas, a hora de agir é agora. Se esta análise estratégica foi útil para você, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdo que blinda sua operação e fortalece suas decisões de negócio. É fundamental ressaltar que este conteúdo é informativo, baseado na legislação vigente, como a Constituição Federal, a Lei Complementar 87 de 1996, o Código Tributário Nacional, e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ele não substitui uma consulta jurídica individualizada, pois as particularidades de cada caso e as diferentes legislações estaduais exigem uma análise aprofundada. Deixe nos comentários suas dúvidas gerais sobre este tema ou sugestões para os próximos vídeos. Sou o advogado Lucas Lisboa Rodrigues, e este é o canal LLR Advocacia. Na descrição, você encontrará as informações de contato do nosso escritório e links para materiais complementares. Agradeço sua atenção e até o próximo encontro.